Fala aí, amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz, playlist Trocando Ideia. Título do vídeo de hoje, amiguinho, rápido como quem furta. Rápido como quem furta. O que isso tem a ver com a sua vida? Bom, na maioria dos concursos que a gente precisa fazer, a gente precisa ser veloz, não somente no dia do concurso, mas também durante o ano para a gente estudar e terminar o programa rápido, né? Terminar o conteúdo programático rápido. Então eu venho aqui trocar uma ideia com você sobre uma coisa que eu fazia para eu conseguir ser mais rápido no dia do meu concurso, né? Ter um rendimento melhor no dia do meu concurso, tá bom? O que acontece é o seguinte, bom, na minha época, o que eu fazia? Eu entendia que a velocidade, ela estava muito ligada à repetição, entendeu? Mas não é muito bem isso, sacou? Não é só repetição do mesmo padrão de questão. Tá? O que vai fazer você ficar rápido é, primeiro, um grande domínio teórico, tudo bem? Você precisa sacar muito de teoria para poder resolver problemas. Não interessa a disciplina, você precisa ser muito bom de teoria. Então assim, cara, antes de você começar a fazer exercícios, primeiro você tem que ser muito bom de teoria. Eu acho que o erro que 99% dos alunos cometem quando está estudando para um concurso é só ficar fazendo questão. Faz questão, faz questão, faz questão, faz questão, aí vira um decorador de questão. Aí quando o curso preparatório faz um simulado, o cara chega até a memorizar os gabaritos das provas anteriores, e aí normalmente a coordenação de um curso coloca as questões do próprio concurso que ele vai fazer, e aí o cara até tira mó notão no simulado do cursinho, entendeu? E por quê? Porque ele memorizou os gabaritos das questões das provas anteriores que ele fez. Fazer prova anterior é uma coisa muito boa, mas não pode ser uma coisa de você decorar o gabarito das questões. Você precisa realmente entender o que você está fazendo. E para entender muito do que você está fazendo, você precisa ter muito domínio teórico sobre o que você está estudando. Então, o primeiro grande passo para você ser um cara muito veloz é você ser extremamente teórico. Saber muito de teoria vai te ajudar e muito para resolver problemas de concurso. Tudo bem? Bom, a segunda coisa que eu acho que você deveria fazer é o card, né? Aqui no canal a gente tem um vídeo falando sobre o cardzinho que eu fazia, né? E aquele card, ele, na verdade, ele funciona para mapear, né, a estrutura teórica no seu cérebro. Mas, amigo, você acabou de falar que tem que ser bom de teoria. Mas uma coisa é você ser bom de teoria e não ter o mapeamento na tua cabeça do que seja mais importante. Outra coisa é você ter esse mapeamento. Então, tão importante quanto saber bem a teoria é também saber como essas estruturas teóricas se encaixam e o que é mais relevante ou não para o processo da competição em si do concurso. Então eu acho que você fazer bons mapas mentais e bons cards vai te ajudar muito, tá bom? Muito mesmo. Então isso é uma coisa que eu fazia bastante. Bom, depois tem a ver com o rendimento de se fazer exercícios. Eu estudava fazendo um volume de exercícios muito alto por dia. Eu fazia pelo menos 60 questões por dia. Isso dá o que eu já expliquei aqui, em torno de 4 horas líquidas de estudo por dia. Só que para fazer essas 4 horas líquidas de estudo por dia, eu gastava muito mais do que 4 horas. Porque não são só 60 exercícios, são 60 bons exercícios. Entendeu? Cada hora líquida de estudo tem cerca de 15 questões boas. Essas 15 questões boas são, em tese, aí, 7 médias e 8 difíceis, ou o contrário, né? 7 difíceis e 8 mais médias, tá bom? Isso são 15 boas questões. Questões fáceis não conta. Ah, Milton, então eu não posso fazer questões fáceis? Claro que você deve fazer questões fáceis. Você deve fazer pelo menos 30 questões fáceis antes de tentar as 15 boas questões da sua hora líquida de estudo. Então, assim, para tirar uma hora líquida de estudo mesmo com qualidade, eu demorava de 1h30 a 2 horas, 2h30, dependendo da disciplina. Então, assim, volume de questão tem que ser um volume de questão muito grande, mas não necessariamente um volume de questão muito grande só de questões fáceis, porque isso não vai te dar velocidade, sacou? Isso pode te dar velocidade em questões fáceis, mas não necessariamente vai fazer você ser um cara rato de prova, entendeu? De olhar para uma questão que seja já difícil e sair fazendo essa questão como se fosse natural. Por quê? Porque você precisa saber quais são as sacadas por trás daqueles problemas mais complexos do teu concurso. E você só vai sacar isso se você tiver visto essas ideias, né, anteriormente, né, durante o teu período de estudo. Então, assim,
Sempre faça questões fáceis? Faça, sei lá, cada hora líquida, você tem que fazer, sei lá, umas 20, 30 questões fáceis, maneiro. Só que você tem que ter feito nessa hora líquida pelo menos de 10 a 15 questões boas, ou seja, médio e difícil, tá? Então, isso é uma dica que vai, assim, vale ouro pra você, sacou? Isso é uma parada que vai te ajudar muito. E por último, cara, pra gente fechar esse nosso papo aqui de hoje, o que eu fazia para eu de fato simular que eu estava numa prova? Eu não ia para o simulado do curso apenas, não. Eu fazia simulados na minha casa. Por exemplo, quando eu estava estudando para poder fazer a prova da IPCAR, o que eu fazia? Eu pegava os anos anteriores da prova da IPCAR, de matemática, por exemplo, eu sabia que a prova de matemática na minha época era num dia e português era no outro. Eu me dava metade do tempo oficial da prova para resolver aquela prova em casa. Então, assim, é uma missão muito difícil de se fazer. Você pegar e se dar, sei lá, 1h30, 2 horas no máximo para resolver uma prova que você tem, na verdade, o dobro de tempo para você fazer, né? Então, é uma parada que pode, assim, te assustar num primeiro momento, mas é uma parada que vai te ajudar muito. Eu fiz isso com pelo menos, sei lá, os 10 anos de prova anteriores da minha prova que eu, de fato, fiz lá competindo, valendo mesmo. E depois eu repliquei isso quando eu fui fazer a AFA, a EFON, a escola e a EA. Então, eu sempre me dei metade do tempo de prova para poder fazer as questões, tá? E tinha que fazer aquilo dentro de um tempo bom mesmo. E aí, claro, eu não contava com o tempo de cartão-resposta não, porque, pô, se você faz a prova na metade do tempo, você consegue ter tempo para fazer o cartão-resposta de boa, tá? E o que isso me ajudou? Bom, primeiro isso me deu uma boa noção de ritmo de prova, sabe qual é? De saber se eu estou demorando muito tempo ou não para fazer uma questão, se eu devo pular essa questão ou não, se eu devo começar fazendo essa questão ou não. Isso me deu um traquejo, né? Um jogo de cintura muito bom para poder entender como que eu deveria fazer prova. Um dia eu vou gravar um vídeo aqui no canal falando como eu fazia para fazer provas, entendeu? Como eu escolhia as questões que eu ia fazer, as que eu ia chutar, as que eu ia pular, de quanto tempo que eu tentava fazer uma questão até eu conseguir, se eu desistia ou se eu continuava, como que eu chutava. Enfim, a gente vai falar disso um dia aqui no vídeo no canal, tá bom? Mas hoje eu tô falando para você do seguinte, ritmo de prova. Se dar metade do tempo para fazer a prova em casa, é uma parada que vai te deixar um pouco mais veloz, porque você vai começar a pegar o ritmo de fazer questões, entendeu? Vai começar a escolher melhor como que você vai se comportar numa prova. E no dia, isso vai estar automático, você não vai pensar nisso. De tanto você fazer em casa, você vai acabar fazendo no dia da prova. Para você ter noção, na época que eu fiz EPCAR, na minha prova, foi a prova de matemática num dia e português no outro, né? Foi em dia separado. Eu lembro que eu terminei a minha prova em 1h30. Eram 20 questões. Eu terminei a prova em 1h30. Tipo assim, para algumas pessoas que sabiam muito mais matemática do que eu naquela época, isso deveria ser lento, por exemplo. Mas para um garoto da minha idade que sabia matemática como eu sabia, não era muito, no ano que eu passei, né, que foi de 2009 para 2010, foi uma prova que eu consegui fazer até bem rápido. Eu fiz a prova em 1h30 e tinha, sei lá, 4 horas para fazer a prova. Isso me proporcionou uma coisa muito legal. Eu pude ter tempo para reler toda a prova e ver as soluções que eu dei para as questões daquela prova naquele dia. E graças a isso eu consegui pescar alguns erros que eu cometi em 3 questões, tudo bem? E dessas 3 questões eu consegui corrigir um sinal que eu tinha errado, ou alguma coisa que eu tinha afirmado e não tinha provado e estava errado, ou alguma coisa do gênero assim. Isso me ajudou muito, porque eu consegui ganhar essas questões. Então, se eu não tivesse terminado em 1h30, talvez eu não teria tempo para revisar a prova e tentar fazer a prova de novo. Como eu pude tentar fazer a prova de novo, eu consegui resgatar essas questões e, graças a Deus, acertei todas as questões da prova, entendeu? Claro, no ano teve um lance de mudança de gabarito, alguma coisa assim, e aí eu perdi uma questão. Das 20 eu acabei ficando oficialmente com 19, tá? Mas eu lembro que teve gabarito de um curso, que era o Elite na época, e eles divulgaram o gabarito para o pessoal e tal, e de fato, pelo Elite eu tinha acertado todas as questões da prova. Aí mudaram o gabarito lá, a IPCAR mudou o gabarito, não sei o que fizeram, discordaram de alguma coisa, e aí acabou que eu perdi essa questão aí. Mas assim, de qualquer forma, vamos botar, oficialmente foram 19 questões de 20. Pô, cara, 19 de 20 foi uma boa nota. E eu não tiraria essa nota se eu não tivesse tido tempo de revisar a minha prova. E isso foi possível graças a esse treinamento que eu fazia dentro de casa, que era de fazer muitos simulados sozinho em casa e me dando metade do tempo. Eu vou falar um último dado aqui, que é o seguinte:
Se você não estiver acreditando no que eu estou falando, você entra no canal de um molequinho chamado Caio Tempone. Esse último ano da agora, o moleque ele tem quantos anos? 12 anos? Acho que 12. 12? Ele tem 12 ou 13 anos. O moleque é um gênio, é uma máquina. Ele tem um canal e ele fala como que ele passou na prova da EPICAR. O moleque tirou 10 em tudo. Foi 10 em português, 10 em matemática, 10 em tudo. O moleque tirou, foi 0,1 isolado e assim, muito novo. E uma das paradas que ele fala no canal dele foi uma parada que eu lembrei muito da minha época quando eu estudava. Tipo, ele falava, pô, não, os meus pais sempre faziam muitos simulados comigo. Eles organizavam pequenos simulados com ele em casa. Quer dizer, o moleque fazia simulado no curso, na escola e também em casa. Então você vê que não é uma coisa que eu estou te falando de agarra. É uma parada que todo mundo que passou nos concursos normalmente fez. Treinar em casa é muito importante, entendeu? Não só treinar no ambiente do cursinho. Treinar em casa para se conhecer, tá? Para entender como que você reage às situações e também para ficar mais rápido. Isso é uma coisa que vai te ajudar de fato, tá? Não é mentira, é uma parada que vai fazer diferença para o seu treinamento. Valeu, amiguinho? Espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado do que eu falei para você hoje. Se você gostou, senta o dedo no botão do like, deixa seu comentário aqui. Se você tem sugestões para vídeos, dúvidas, perguntas, mágoas, lamentações, você deixa também aí nos comentários que eu vou ter o prazer de responder a todos vocês. Rumo ao sucesso! Tchau!